Bem-vindos de volta ao nosso estudo do Apocalipse aqui no canal O Outro Rodrigo Silva. Hoje, a gente vai estudar uma das visões mais impressionantes de toda a Bíblia, o momento em que João encontra o Cristo glorificado. Essa imagem, cheia de simbolismo, é a peça fundamental para a gente conseguir entender todo o resto do livro. Vamos continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse? Com certeza. João tinha acabado de ouvir aquela voz que parecia uma trombeta e quando ele se vira, ele se depara com uma cena que muda absolutamente tudo. Olha só, a primeira coisa que João vê são esses 7 candeeiros de ouro. Para quem conhecia as escrituras hebraicas, essa imagem do candeeiro já era muito familiar, né? Remetia direto ao tabernáculo, ao templo. Só que aqui o simbolismo ganha um significado totalmente novo e muito profundo. Exatamente. Então fica a pergunta, o que esses candeeiros, que são o centro da visão, realmente querem dizer nesse novo contexto? Pois é, o próprio texto explica que os candeeiros são as 7 igrejas, e isso é muito significativo. Lá no Antigo Testamento, Israel tinha a missão de ser a luz do mundo. Agora, essa responsabilidade passa para a igreja. É a igreja que tem que levar a luz de Deus para um mundo que está na escuridão. E o detalhe mais incrível é onde Cristo está. Ele não está num trono, longe, não. Ele está caminhando entre os candeeiros. Isso é o cumprimento daquela promessa antiga de Deus, de que ele andaria no meio do seu povo. Ou seja, ele está ali, presente, ativo, cuidando de cada uma das suas igrejas. E essa figura no meio de tudo, ele é chamado de Filho do Homem, que era o título preferido de Jesus para se referir a si mesmo. E cada detalhe da aparência dele aqui é carregado de significado. As roupas dele, por exemplo, essa túnica longa, o cinto de ouro, nada disso é por acaso. Essas eram as roupas de um sumo sacerdote, mas também da realeza. Isso já mostra a dupla função de Cristo. Ele é o nosso sacerdote, que intercede por nós, e ao mesmo tempo é o nosso rei, que governa com toda a autoridade. E olha isso, os cabelos dele, brancos como a neve. Essa é uma imagem tirada direto da visão que Daniel teve do Ancião de Dias, que é um título para Deus Pai. Então, quando João usa essa mesma descrição para Jesus, ele está fazendo uma afirmação teológica fortíssima. Jesus é tão eterno e divino quanto o próprio Deus. E os olhos como chamas de fogo. Isso simboliza um olhar que vê tudo, que penetra qualquer disfarce e enxerga a verdade. É o olhar do juízo divino, do qual absolutamente ninguém pode se esconder. Os pés dele brilham como bronze polido, purificado no fogo. Essa imagem, que também aparece em Daniel e Ezequiel, transmite uma ideia de força que não pode ser abalada e de uma pureza que foi provada. Ele está firme, puro e pronto para esmagar qualquer oposição. E para completar, a voz dele é como o barulho de muitas águas, como um oceano. Lá no livro de Ezequiel, essa é exatamente a descrição da voz do Deus Todo-Poderoso. Não é só um som alto, é o som da autoridade máxima, do poder que criou tudo. É impossível ignorar. E se toda essa descrição soa um pouco familiar, é porque tem um motivo. Existe uma ligação direta, impressionante, com uma visão que o profeta Daniel teve séculos antes. Quando a gente coloca as duas visões, a de Daniel e a de João, uma do lado da outra, é impressionante. As roupas, os olhos de fogo, a voz poderosa e até a reação de pavor dos dois profetas. A mensagem é muito clara. O ser divino que apareceu para Daniel é o mesmo Jesus Cristo que agora aparece para João. Isso conecta as profecias do Antigo Testamento com a revelação final. E assim como aconteceu com Daniel, João fica tão impressionado, tão subjugado pela visão, que ele cai no chão como se estivesse morto. Mas é aí que ele recebe uma palavra de conforto. E essa mensagem de Cristo é, simplesmente, o coração do Evangelho. Ele se identifica como o primeiro e o último, um título que em Isaías era usado só para Deus, mostrando que ele tem um controle de toda a história. Ele é aquele que morreu, mas que agora, olha só, está vivo para sempre. E tem mais, ele diz que tem as chaves da morte e do inferno. Ter a chave significa ter a autoridade total. Para quem ouvia isso no primeiro século, numa cultura cheia de deuses e deusas do submundo, como Hécate, essa era uma declaração de poder absoluto. Cristo, e só ele, tem a palavra final sobre a vida e a morte. Então, depois de ver tudo isso, de ser fortalecido por essa revelação do poder de Cristo, João recebe sua missão, uma ordem bem clara, dividida em 3 partes. Esse único comando, escreve, na verdade, se torna a estrutura de todo o livro do Apocalipse. É quase um roteiro. Primeiro, as coisas que tens visto, ou seja, a visão de Cristo que a gente acabou de ver. Segundo, as que são,
que é a situação das 7 igrejas na época, e terceiro, as que hão de acontecer, que são as visões proféticas que vêm a seguir. E o mais interessante é que cada uma das 7 mensagens que virão a seguir começa com Cristo se apresentando com uma daquelas características da visão. E é sempre uma característica que se encaixa perfeitamente na necessidade daquela igreja específica. O nosso estudo do Apocalipse vai continuar, e no próximo capítulo a gente mergulha de cabeça nessas cartas, nessas mensagens diretas e muito pessoais de Cristo para suas igrejas. Fiquem ligados nos próximos capítulos, porque o que ele tem a dizer é muito importante. Não dá para perder.